Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal e à última emissão a acompanhar o Campeonato Nacional do Maior da minha aldeia, patrocinado pela editora Pitágoras. Portanto, o campeonato já chegou à sua conclusão. Teve aqui a final entre o Running Wild e o Govir, em que foi ganha pelo Govir com uma vitória 3-0. Os jogadores ambos decidiram depois abandonar os dois jogos Wingspan e o Target que estavam a jogar, porque já estava determinado o vencedor. Vamos dar aqui uma vista de olhos às três partidas e ver o que é que aconteceu ao longo delas. Portanto, aqui vamos analisar do lado do ponto de vista do Govir. Portanto, aqui o Govir tem aqui destas 4 andas, normalmente o tempo de Artemis é sempre o melhor, é normalmente o que os jogadores gostam mais de obter. Existe aqui a lei ficha de progresso, e este token vai influenciar muito as jogadas na primeira era. Ao escolher este tempo, esta Wonder, o Govir deixa o Pireu e o Mausoeu, principalmente o Mausoeu, que permite ir buscar ao discard pile talvez uma carta de ciência para o Running Wild. E portanto é exatamente isso que vem, e o círculo vai para o Govir. Depois aqui o Running Wild tem a primeira ordem, provavelmente vai escolher os jardins suspensos, que é permite jogar mais uma vez. E depois há aqui a biblioteca, aqui uma carta para destruir um bocadinho os recursos do seu oponente. Portanto, a lei é fundamental, ou pelo menos se calhar está um bocadinho nos olhos do Running Wild, porque tem um Mausoeu e isto vai influenciar aqui as primeiras jogadas. Ambos os jogadores vão logo para o início para ter estes descontos das amarelas. Nada aqui, não abriu nada de novo, aqui nada importante. Logo aqui há uma carta de ciência que o Running Wild aproveita, algo que vamos ver ao longo do jogo. Aqui ele tem a escolha, ou liberta aqui provavelmente esta carta para libertar só uma carta, mas depois o seu oponente pode apanhar essa e ele vai ter de abrir isso. Provavelmente ele por acaso optou por essa opção, mas aqui acho que não haveria pressa para estar a abrir a carta para o seu oponente. Talvez abrir aqui esta tinha duas opções, depois obriga o seu oponente a abrir esta para ele. Portanto, reparem que o Govir apanha esta carta de ciência e no final do dia o que aconteceu é que o Running Wild teve de abrir estas duas cartas. Portanto, e se ele tivesse feito o oposto, talvez não teria aberto logo, mas pronto. Logo aqui o Guilherme aproveita para apanhar outra carta de ciência e bloquear um bocado o jogo do seu oponente. Aqui uma carta importante de recurso de barro e buscar dinheiro, nada fora de normal. Esta é a primeira jogada que ele vai tentar apanhar uma carta de ciência para estar nesta disputa, até porque não poderia deixar o seu oponente ter essa opção. Aqui o Running Wild não opta por não querer apanhar a carta opta por não ir apanhar esta carta porque não tinha dinheiro, mas também podia mandar essa carta à vida para o seu oponente não ter esse recurso. Acho que talvez tivesse sido a melhor jogada, fazia com que as suas cartas, especialmente porque ele tem aqui 3 Wonders que necessitam de papiro, portanto podia ter sido uma boa jogada mandar ela a carta à vida para o seu oponente não ter, e no fim o seu oponente ainda obtém um bocadinho mais de recursos. Portanto, aqui o Govir vai ser o primeiro, aproveita e vai apanhar esta tal e vai apanhar a lei, assim bloqueia o jogo do seu oponente. Depois há aqui bastante tempo aqui a apanharem recursos. Aqui
Aqui é uma jogada a tentar, diria eu, a bloquear. Ele podia ter apanhado a carta da ciência e ir apanhar, mas quis mesmo bloquear para que o seu oponente não tivesse a roda como um dos seus símbolos. Apanha aqui a carta já a pensar que não vai ganhar por ciência, vou tentar ganhar pelos pontos. E eles jogam isso, começa aqui a jogar, ou seja, pagar menos 2 recursos é bastante, torna as cartas de pontos muito importantes. Aqui não há nada de especial, aqui se calhar um primeiro ataque militar, exatamente, que deve ser respondido é respondido quase de imediato, mas começa a libertar cartas para o seu oponente. Sempre dinheiro é bom, mas ao mesmo tempo libertou aqui os pontos. Isto foi uma vitória por pontos no fim, portanto, parece que ao longo do jogo o Running All teve sempre a abrir as cartas que deram pontos ao seu oponente, ou seja, embora as cartas amarelas são boas, mas por exemplo esta carta aqui já quando tem Pireu, já tem aqui o Fórum, já tem aqui a Alfangda, ou seja, já é muito recurso para o mesmo papiro, os frascos já tem demasiados, não precisava tanto. Portanto, houve aqui uma circunstância que ele estava a abrir muito o jogo do seu oponente e o seu oponente vai fazer aqui mais um ataque. Não, aqui o Running Wall e isso faz com que o Golvir seja o primeiro jogador da próxima ronda. Em termos de pontos está 14-24, vantagem de 10 pontos. Estão bem de recursos, porque este tem a biblioteca, este tem o Pireu. Não há assim grandes problemas. Militarmente também estão relativamente empatados. Só que agora aqui o Guilherme é o primeiro. Ele escolhe a carta que quer. O seu oponente apanha e permite ter aqui esta carta que vai dar mais uns pontos. Aqui aqui o Guilherme opta pelo dinheiro por pontos, portanto ele vai tentar armazenar o máximo de dinheiro no final. Aqui o Running All a pensar fazer mais 8 pontos com os Wonders, mas nota-se que há aqui uma pequena diferença pontual que tende a agravar, porque o Guilherme vai se aproveitando, aproveita aqui que apanha agora dinheiro e pontos. Sempre que ele ganha mais dinheiro, mais pontos está a ganhar por causa da guilda dos agiotas. Portanto, mais ou menos o Guilherme tem o jogo controlado. Militarmente não há aqui uma ameaça de nenhum jogador. Sempre esta carta de pontos, fundamental, 7 pontos. Portanto, não há aqui muito. O ataque militar podia ser aqui uma hipótese, mas o Running All opta por ir por 2 pontos, mas até porque quer apanhar o token da filosofia, que é mais 7, pelo menos para estar mais a par. Aqui um ataque, uma defesa diria mais militar que um ataque. Aqui não é uma carta que dá 3 pontos, mas não dá nenhum dinheiro. Não queria que o seu oponente ganhasse mais. E já estamos agora no final e o Guilherme ainda pode jogar aqui a sua Wonder que vai dar mais 12 dinheiro. 12 dinheiro que serão mais 4 pontos ao jogar isso, para além dos pontos que o dinheiro dá. Portanto, o jogo está bem controlado, não havia aqui nenhuma tecnologia, nenhuma carta azul que desse muitos pontos. E portanto, o Guilherme, no caso, controla o jogo até o fim sem grande dificuldade e ganha o jogo. Portanto, houve aqui uma pequena disputa inicial da parte da ciência. O Golvir conseguiu se defender muito bem de o seu oponente apanhar esse token e depois o resto do jogo foi controlar, tentar fazer mais pontos com o seu oponente. Embora eu diria que o Running Wild teve algum azar, sempre que abria
o seu oponente aproveitava-se que eram melhores cartas e ele apanhou algumas cartas que não eram assim muito boas. Portanto, isso foi o primeiro jogo. Aqui no Splendor foi um jogo um bocadinho diferente. Normalmente os jogadores tendem a ir para... tentam comprar cartas, mas também ao mesmo tempo pensar um pouco nestas cartas dos nobres. Portanto, azul e verde era o mais importante. Estava verde nas 3, azul estava em 2. Portanto, azul e verde provavelmente eram as cores favoritas dos jogadores. Portanto, vamos ver aqui eles irem para azul e verde inicialmente. Esta carta é... inicial eles a fazerem aqui o seu engine. Nota-se que o Guilherme já tem aqui branco, azul e verde, já tem, e o Running Out também tem branco e verde, não tem azul, mas depois começa aqui uma altura do jogo que nos taus as cartas cá de baixo não tem verde nem azul, estão cá em cima, pronto. Os jogadores começam a planear para estas cartas cá de cima, porque dificilmente começam a ver azul, a menos que saia, como agora saiu aqui o caso desta carta, e que o Running Out aproveita para ir comprar automaticamente. O Running Wild a ter várias cartas de várias cores, parece que dispersa-se aqui um pouco. Agora eu quero fazer todos os objetivos, se calhar, mas está-se a dispersar um pouco. E vai-se notar aqui, principalmente a partir deste ponto, que o Govir começa-se a concentrar em alguns objetivos de cartas e não tanto dos nobres. Portanto, aqui ele apanha uma carta azul de nível 3. Já tem aqui os 6 tokens para esta carta, assim o desejar. E agora tem o preto bloqueado. Esta carta é excelente para o Guilherme, que ele vai apanhá-la para reservar. Porque faz aqui uma boa combinação, porque vai aumentar o preto, depois o branco também já tem. Portanto, já está, logo aqui são 8 pontos de uma só vez, se conseguir combinar bem. Portanto, ele joga primeiro a preta porque vai aumentar aqui para esta carta, já requer menos uma preta. Portanto, o Running Wild está um pouco afastado ainda dos objetivos, mas também está um pouco disperso noutras coisas. O Govir, ao aproveitar-se do preto e ter apanhado aqui cartas que requeriam muito preto no nível 3, como é o caso, ele neste momento já tem aqui 9 pontos, está muito perto de ter os pontos necessários. Ele apanha agora aqui a carta que lhe dá 2 pontos. E agora o seu jogo é tentar fechar estas cartas o mais rapidamente possível. E não tanto em focar-se no objetivo do Lord, que requer um bocado mais tempo. Vamos aqui continuar. Portanto, neste momento ele tem 2 amarelas, só precisa de uma preta para acabar. Também pode reservar uma carta só para bloquear o seu oponente de apanhar. Não é que acho que neste momento iria fazer grande diferença. E termina o jogo com uma vitória de 15-9. Portanto, um jogo um bocadinho diferente, em que o vencedor não apanhou nenhum nobre, ficou sem fazer as cartas da terceira era e mais rapidamente e conseguiu bons encadeamentos com a cor preta desses objetivos e cor de branca, que permitiu fazer cartas com boas pontuações sem necessitar de muitos discos.
Portanto, esta foi a segunda partida que eles concluíram. E vamos aqui à última, que foi o Carcassonne. Aqui também uma vitória do Gualvir. Vamos ver aqui o replay deste jogo. Portanto, vamos aqui avançando. O Gualvir aqui de amarelo tenta aqui fazer um ataque à cidade do seu oponente. O Running All a tentar defender-se. Aqui um ataque à estrada do seu oponente também por parte do Running Wild, mas o Gualvir consegue se aproveitar e sai um tile certo para ele, para fechar esta cidade e não estar a perder pontos para o seu oponente. Aqui nota-se que neste jogo o Guilherme aproveitou algumas cidades pequenas e conseguiu fazer alguns pontos rápidos. Enquanto o Running All às vezes não teve a melhor sorte nas peças que iam saindo. Aqui fecha uma cidade, consegue abrir outra. Já 16-16. Não, agora fecham aqui. O Guilherme consegue fechar mais outra cidade. Tinha apostado nos mosteiros muito cedo no jogo ainda. E ainda estão com bastantes meeples em jogo para pôr. Portanto, aqui mais uma cidade fechada, uma cidade pequena, mas já se nota aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta cidade. Exatamente, 6 cidades. Portanto, aqui já começa a ser interessante a parte dos farmers. Pode valer muitos pontos no final do jogo. E logo aqui há o Gualvir a pôr o primeiro farmers em jogo e a aproveitar-se disso. E a defender-se também aqui num segundo para aproveitar destes. Portanto, aqui o Running All agora tem de fazer aqui um trabalho um forte trabalho para tentar recuperar dessa desvantagem e não será fácil. Portanto, aqui é um ataque. Aqui o Guilherme, o Gualvir aproveita-se ao pôr aqui neste mosteiro, aproveita-se que o seu oponente vai ter de pôr aqui um tile, portanto vai estar a fechar mais a favor do seu mosteiro. Portanto, será bom, que é o caso. Portanto, é menos uma peça que ele tem de pôr. E aqui outro ataque, portanto aqui muitos ataques aos farmers e aqui uma resposta imediata por parte do Running Well. Aqui mais um mosteiro que não é colocado aqui em nenhum meeple, mas até porque só tem um meeple e não quero estar a arriscar perdê-lo tão cedo. Aqui uns pontos rápidos numa rua. E aqui são estes pontos que depois no fim fazem a diferença. Aqui recupera este meeple do mosteiro, são mais 9 pontos. Aqui é um ataque aos farmers, mas começa-se a notar aqui alguma diferença já a favor do Gualvir, até porque tem uma vantagem de 2 meeples neste momento em face ao seu oponente. E parece que esta rua aqui não será fechada tão cedo. Mais uma rua, mais uns pontos rápidos. Portanto, enquanto aqui acho que talvez tenha sido um erro por parte do Running ao ter posto estes dois tiles, vai contribuir que o Gualvir comece a conseguir unir estas peças e nunca será uma cidade completa, mas são pontos que o Running All deu ao seu oponente e acho que lhe custaram um pouco também o jogo.
Portanto, aqui uma rua, exatamente, consegue aqui unir estes tiles todos. Portanto, é uma ruína que vai crescendo e que o seu oponente não consegue fazer nada. E que custa bastante. Aqui é só fazer zoom. Aqui mais uma rua. Não, foi na cidade. São 4 pontos. Portanto, o seu oponente só tem um meeple e parece que tem um bocado o facto de não poder recuperar os seus meeples tão rapidamente como o seu oponente faz com que nesta altura do jogo o Govir consiga fazer alguns pontos rápidos que permitem ganhar mais alguma vantagem, embora aqui é mais uma rua que dá-lhe mais 4 pontos, mas já começa a ser uma diferença considerável. Mais aqui uns pontos aqui de uma cidade, ou seja, 8 pontos, portanto não. Aqui é acho que este farmer aqui acho que não fazia muito sentido porque acho que não há nenhuma peça que poderia ter feito aqui a união. Posso estar enganado, não sou um expert nisto, mas acho que não haveria que haver uma reta. Portanto, acho que este meeple foi um pouco perdido por parte do Running Wild no fim do jogo. Não haveria nenhuma destas 3 peças que saíram depois daria para fazer a ligação e ligar este tal ao outro. Isso, infelizmente, custou-lhe a vitória. Portanto, no fim do jogo, 21, eles aqui empatam nos Farmers. E aqui o Running Wild ganha 9 pontos ao seu oponente, mas a diferença de pontual já era demasiado grande para que pudesse ainda estar na disputa. Portanto, este foi o último jogo do campeonato. Parabéns ao campeão, ao Govir. Só vou aqui fazer uma apresentação aqui do campeonato. Portanto, agradecemos muito à Pitágoras que ofereceu aos participantes vouchers no site da Pitágoras para todos os participantes que participaram no campeonato, para além de uma cópia do Garum e do Quinto Império 2 aos finalistas do campeonato. E temos aqui também umas imagens dos troféus que vão ser entregues aos primeiros classificados, neste caso ao Guilherme Neves, ao Gonçalo Pinto e também ao Marco e ao Filipe, que ficaram em terceiro lugar porque foram os semifinalistas que ficaram eliminados na semifinal, que foram respectivamente contra o Running Wild e contra o Govir. Então aqui algumas fotos das imagens que foram tiradas Portanto, aqui o campeão nacional foi o Guilherme Neves, no board game mais conhecido pelo Govir. Portanto, o seu percurso no campeonato nacional, portanto, na fase regular, terminou com 101 pontos. Foi finalista vencido em 4 torneios, King Domino, Stone Age, Takeno Kitari, e foi semifinalista em 5 torneios, e eram 12 torneios, portanto, só em 3 é que ele não conseguiu sequer, só em 3 torneios é que não chegou sequer à semifinal. Portanto, foi muito regular, não venceu nenhum torneio na fase regular, mas depois na fase final, que foi o caso, nos quartos finais elimina o Godatuga por 2-1. Nas meias finais ganha 3-0 contra o Filipe Coutinho e na final também ganha 3-0 contra o Running Wild. O Running Wild na fase regular faz 125 pontos, fica em primeiro. Ganha 4 torneios, Seven Wonders U, Carcassonne, King Domino e Stone Age. E ainda foi finalista vencido em 3 torneios.
Na sua fase final, ganha 2-1 contra a Experience 626, ganha também 2-1 contra o Ocran e só perde a final contra o Govir por 3-0, que foi o jogo que vimos há pouco. O Filipe Coutinho, que faz terceiro lugar na fase regular com 100 pontos, ganhou 3 torneios nessa fase, o Kingdom Builder, o Splendor e o Welcome To, e foi ainda semifinalista em 3 torneios. E na fase final, ganha nos quartos finais contra o Diogo Andrade Alves por 2-1, mas perde nas meias finais por 3-0 contra o Govir. E por fim, o Marco, o Ocrão 82, ganha 3-0 na fase final contra o Nuno Moura, perde as meias finais por 2-1 contra o Running Wall e na fase regular faz um quarto lugar com 90 pontos, ganhou o Wingspan, foi semifinalista ainda no Patchwork and Welcome To e semifinalista em 3 torneios. Portanto, estes foram os 4 jogadores que na classificação geral, na fase regular e ao longo do campeonato foram os jogadores mais regulares, que nota-se que foram os jogadores que mais pontos fizeram, que mais vezes chegaram às fases mais adiantadas, portanto foram os jogadores mais fortes deste campeonato. A todos os jogadores que participaram neste campeonato, muito obrigado por terem participado e aderido a este campeonato. Espero que tenham gostado de todos. Espero que tenham gostado também dos vídeos que fomos disponibilizando. Também vamos deixar aqui uma sugestão, portanto aqui a Pitágoras foi o patrocinador, portanto deem uma vista de olhos ao website deles, eles têm vários jogos, neste momento até têm aqui jogos, tem aqui uns jogos novos que acho que um pouco lento, mas exatamente, tiveram ainda há poucos meses o lançamento do Agent Tigers. Devem ter também em breve mais jogos que, por exemplo, os jogos de 5 quinas, o café e a lata já saíram e pelo que eu sei deve de haver um terceiro jogo desta coleção e para muito em breve, portanto também são jogos muito interessantes e para além de terem outros jogos que muitos de nós podemos apreciar e que são bons jogos. Desculpem por divagar um pouco, portanto obrigado a todos, penso que foi um campeonato muito giro. Há aspectos a melhorar ainda, mas penso que foi um campeonato com bastante sucesso e penso que no futuro ainda vai ser melhor. Portanto, muito obrigado a todos e até uma próxima edição. Tchau.